Você tem vontade de fazer harmonização, melhorar o seu visual, mas você tem dúvida de quem pode fazer isso? Eu vou te explicar um pouco sobre isso. Tadeu1noticias.com, a notícia no seu celular. Bom dia, mais um Saúde e Bem-Estar com você hoje. E olha só, hoje eu tenho o prazer de trazer dois convidados aqui, um presencial e um à distância, para falar tudo sobre harmonização na parte odontológica, tá? E falar mais um outro assunto que está repercutindo bastante. Eu tenho aqui do meu lado a doutora Silvânia, presidente do Conselho Regional de Odontologia. Muito bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui presente com você, poder falar sobre a harmonização para os colegas, né, e para as pessoas que estão nos assistindo, o que nós podemos fazer. Que bom. E aqui nós temos também via link, direto de Brasília, Dr. Juliano, presidente do Conselho Federal de Odontologia, que vai estar aqui ajudando a gente e respondendo todas as dúvidas sobre harmonização também. Bom dia, Dr. Juliano. Bom dia, Plácido. Bom dia, Silvana. Bom dia a todos os espectadores do programa Saúde e Bem-Estar. É uma honra estar aqui, estou à disposição para poder contribuir nesses esclarecimentos para todos os espectadores do seu programa. É um prazer, olha, é um prazer enorme para mim de estar aqui com vocês dois, que são as esferas máximas da representação da parte odontológica, né? E agradeço mesmo de coração. Ó, lembrando você que está assistindo, você telespectador, que você pode curtir, compartilhar, tá? E mandar perguntas para a gente ao vivo, que a gente vai aqui responder, nossos convidados também vão tirar suas dúvidas, tá bom? Iniciando aqui, hoje nós temos muitas dúvidas com relação a essa questão da harmonização. Teve brigas, né, jurídicas entre os médicos e dentistas, graças a Deus deu tudo certo. Ainda tem as dúvidas, né? Até onde o dentista pode ir no quesito harmonização? Fala para mim, Silvânia. Então, nós podemos fazer toxina botulínica, nós temos algumas restrições que são em relação às cirurgias. Nós não podemos fazer lift de face, nós não podemos fazer rinoplastia, blefaroplastia, não podemos mexer na orelha. Isso que nós não podemos fazer. Agora, fios, toxina, tudo isso nós podemos fazer. Nós somos também a única profissão que nós temos a especialidade de harmonização orofacial. Então, mas uma dúvida, quando você faz o lift, é o lift cirúrgico, né? Lift cirúrgico. E o lift cirúrgico não, mas o lift não cirúrgico... Podemos fazer. Podemos fazer, né? Certo. E o Conselho Federal, como que está essa questão dessa normativa, doutor? Bom, eu vou voltar um pouquinho no tempo e dizer que quando nós regulamentamos a especialidade de harmonização orofacial, ela já vinha acontecendo há algum tempo e os profissionais buscando essa formação, esse aperfeiçoamento, essas técnicas, até mesmo fora do país. Nós temos pioneiros na área de harmonização que estavam atuando sem nenhum tipo de regulamentação por parte do Conselho. Inclusive, já com alguns cursos pós-graduação em harmonização regulamentados e autorizados pelo MEC. Então, isso forçou o Conselho Federal a fazer essa regulamentação. Entendo. Então, para o leigo que está assistindo, é regulamentado, o dentista pode fazer, porque existe ainda aquela briga, principalmente quando acontece alguma intercorrência, a medicina tem mania de colocar assim, né, profissionais não médicos, né, mas o dentista é o único que tem especialidade de harmonização orofacial, né? Sim, a lei garante ao cirurgião dentista a atuação em qualquer das áreas de sua formação, né? Então, quando a gente autorizou, a gente buscou o respaldo jurídico para poder fazer isso, que já acontece em outros países, né? Então, tem países que a formação é conjunta, né? No próprio Brasil, quando iniciou as primeiras faculdades, eram faculdades de medicina e odontologia,
Então, era uma base de forma única, né? Então, com o tempo, isso foi mudando no Brasil, mas ainda há países que os cirurgiões dentistas têm uma base de formação em medicina e nos últimos anos eles direcionam para a odontologia. Então, nós fizemos essa regulamentação, os profissionais estão autorizados. Friso aqui que há questionamentos jurídicos, né? Há questões judiciais, mas ainda sem nenhuma proibição na odontologia, né? O que nós regulamos, por último agora, foi alguns procedimentos, alguns dos procedimentos que estão sendo realizados e que não fazem parte da formação básica do cirurgião dentista. Na graduação, enquanto o cirurgião dentista está se formando, ele não atua nessas áreas. E aí a nossa regulamentação ela é bem clara em dizer que ainda não há literatura científica suficiente, né? Então, mas essa literatura, ao ser construída, né, e ao ser inserida na graduação e nas pós-graduações, isso pode vir a ser revisto em algum tempo ou em algum futuro. Ótimo, ótimo. E você vê, e as pessoas ainda confundem, né? O limite, né? Nós, assim, o que a gente tem batido bastante é o profissional ver que tem um limite ainda, que a gente não pode ultrapassar esse limite, por enquanto, né? Como diz o Juliano, né? Daqui a um tempo isso vai ser mudado, mas por enquanto nós não podemos, então é nisso que nós estamos batendo. Foi o que eu falei, que são as áreas que nós não podemos fazer ainda, né? Então, eu acho que assim, os colegas tinham que respeitar, porque realmente o CFO está fazendo um trabalho excelente, tem feito um trabalho excelente em relação à harmonização, né, orofacial, que a gente tivemos muitas conquistas, né, estamos tendo muitas conquistas, uma área que se abriu para os colegas, né, que está tendo, e foi bem recebida pela população em relação aos profissionais nossos, né, da odontologia. Então, a população gostou muito disso, né? Nós tivemos uma boa aceitação. E, então, acho que os colegas, né, devem respeitar ainda que a gente tem que dar passo a passo. Isso. Não adianta querer pular para a gente perder tudo que nós conseguimos, né? Que a gente está construindo, está fazendo uma construção e que ela tem que ser bem alicerçada para ter bons resultados. Isso é importante, porque o que eu como odontólogo, eu posso dizer, a gente, infelizmente, acho que em toda a profissão, até mesmo, a gente escuta isso também dentro da medicina. Todas as áreas. Né? Todas as áreas. É que às vezes alguns profissionais avançam além do que pode e além da experiência. E aí isso pode causar alguma coisa, mas a gente não pode, no meu ponto de vista, generalizar isso como afetar a especialidade, porque é igual a gente vê algumas denúncias, alguma coisa, tanto de médico como dentista, são coisas pontuais daquela pessoa, não simplesmente do coletivo, né? Sim, o CFO tem olhado muito isso, tem trabalhado bastante em relação a isso, para não deixar ultrapassar os limites, e tem punições, né, para quem está fazendo isso, porque as pessoas têm que respeitar quais são as nossas resoluções, né? Acho que tem que andar tudo certinho, e nós só temos a ganhar com isso. Porque a lei é um parâmetro de onde você pode e de onde você não pode, para que você respeite, né? E você está respeitando o teu próximo também, de uma certa forma, né? Sim, sim. Uma outra coisa que eu queria falar, que é uma coisa que me incomodou um pouco há um tempo atrás, e a gente vendo uma grande repercussão em cima disso, eu vou até já nesse assunto, o MEC, até por questões de interesse particulares, está querendo tornar a odontologia totalmente EAD, né? E eu queria, doutor Juliano, que o senhor falasse sobre isso, porque eu acho que a gente está beirando um risco muito grande da odontologia caminhar para essa situação de ensino totalmente à distância. Uma coisa, eu acho, é você fazer uma parte do curso EAD, tudo bem, até por conta da pandemia, veio mostrar isso para a gente, mas como que está essa questão hoje de querer transformar a odontologia em EAD? Bom, esse é um tema muito atual e eu vou trazer para você aqui em primeira mão. Ontem nós tivemos a última reunião prevista de um grupo de trabalho que foi instituído pelo Ministério da Educação. Das 4 profissões que estão discutindo,
que é odontologia, direito, enfermagem e psicologia. Ontem foi a última reunião da odontologia. E nós saímos dessa reunião com uma sensação muito nítida de que todos os atores que participaram dessa reunião são contra a educação à distância em odontologia, o curso de graduação. Porém, há um interesse muito forte de grupos grandes, que são intitulados grupos educacionais, mas que eu, na reunião, nominei como grupos financeiros, que têm ali o interesse de ganhar dinheiro, né, em aprovar essa educação à distância na odontologia. Então, a gente sabe que as ferramentas estão cada dia mais possíveis de fazermos reuniões online, como está acontecendo aqui agora, à distância e tudo. Mas formar um profissional de saúde nessas condições aqui é ainda impossível. Eu não posso dizer que será sempre impossível, mas hoje, no estágio atual de tecnologias, da ciência e de tudo, é impossível formar. Nós deixamos esse recado ontem com muita clareza no grupo lá de estudos do MEC, que para o Conselho Federal, para todas, por unanimidade, todas as entidades de odontologia são contra essa modalidade. Então, se fizerem isso, vai ser um atropelo de toda a opinião pública, dos atores, dos responsáveis pela odontologia no Brasil. Então, nós citamos lá exemplo que nenhum outro país do mundo tem essa modalidade de ensino na odontologia ou na medicina, né? Óbvio, há espaços, há aulas teóricas, há conteúdos mínimos nesses cursos de odontologia e medicina que podem ser feitos. Há sim, a parte teórica, um pequeno percentual dela pode ser feito à distância. Mas a parte prática, a parte de relacionamento com o paciente, isso é impossível de ser ensinado à distância. Então, nós acreditamos que o governo federal, o Ministério da Educação, vai ouvir, né, as entidades da odontologia e não permitir que seja dado um viés única e exclusivamente financeiro para a graduação em odontologia. É complicado, né? Pode falar, Silvânia. Não, hoje se fala tanto em humanização. Como que vai ter uma humanização, o aluno aprendendo em EAD? Como que ele vai ter esse atendimento? O trato com o paciente, saber como lidar. Isso sim, estou falando só da parte de humanização, fora a parte mesmo técnica do aprendizado, né? E eu tenho conversado com quem eu falo, quando eu falo da odontologia EAD, eles perguntam, né? Que absurdo, qualquer pessoa, né? Todo mundo acha um absurdo. Eu falo assim, não só com colegas, né, com conhecidos, mas às vezes você fala com autoridade, as pessoas, eles acham um absurdo estarem querendo fazer isso, né? Então, eu acho assim que todo mundo tem que juntar, porque não é só a odontologia, é a população que recebe o atendimento. E essa população também tem que se voltar contra, né? Porque ele que vai receber esse atendimento. Cai nele. Porque ele que vai receber esse atendimento. Então, é isso aí que a gente tem que bater, alertar a população do que querem fazer com o ensino da odontologia, né? Quem são os profissionais que vão atendê-los? Então, a gente tem que fazer um trabalho grande em cima da população também para não aceitar isso, cobrar dos seus deputados, cobrar dos seus senadores, não deixar passar isso, não deixar acontecer. O Conselho Federal, né, ele reuniu todas as entidades ligadas à odontologia, fizemos um manifesto grande, né, em relação a isso. Todas essas ligados à saúde são contra, e o Juliano falou que nessa mesma reunião que eles estão tendo, como é que são todos contra. Nós não podemos deixar que o dinheiro vença o que realmente é certo, né? Isso nós temos que trabalhar todo mundo junto para conseguir derrubar. E puxando, chegou uma pergunta aqui para mim, e eu vou querer que o Juliano responda e você também debater sobre isso, porque assim, o leigo, ele não entende muito isso. Tá? E eu acho que é um dentista que está perguntando aqui.
especialidade. Tem especialidade que é homologada pelo MEC e tem especialidade que é homologada pelo Conselho Federal de Odontologia. E o que a gente vê? Carga horárias diferentes. Então, assim, é o MEC tentando legislar em cima da questão da especialidade do dentista, que é uma coisa específica. O que o senhor pode falar para mim, doutor Juliano, sobre isso? Bom, essa é mais uma dificuldade que nós enfrentamos no Brasil, que é o excesso de legislação. Por exemplo, o Ministério da Educação, ele cuida da parte do ensino, e o Conselho Federal, ele cuida da fiscalização do exercício profissional. Então, quando o MEC autoriza um curso que ele denomina ali pós-graduação, especialização, qualquer área que ele tem autonomia para criar qualquer nome, não significa dizer que esse profissional que fez esse curso, ele é especialista nesse assunto para o exercício profissional. Então, essa é a principal diferença. Tem muitos cursos que ainda não são reconhecidos como exercício profissional. Então, o MEC ele pode criar lá uma especialização em tecnologias portáteis, né? Ou tecnologias até mesmo no celular, mas isso não vai ser reconhecido como exercício profissional. Então, ele faz esse curso para obter alguma melhora na sua condição, mas ele não se torna um especialista registrado no Conselho para o exercício profissional. E a gente tem batido muito, a fiscalização nossa tem aumentado muito, porque só pode anunciar as especialidades que o profissional tenha registradas no Conselho. Então, ele faz um curso, ele às vezes se intitula especialista, mas ele ainda não tem o registro no Conselho. Ele está atuando irregularmente. Ele não pode fazer essa divulgação, né? Então, para fins de exercício profissional. Então, até se a pessoa tem dúvida, o leigo que está assistindo, ele pode pesquisar no Conselho Federal, né? Se o profissional é homologado, né? Ele deve consultar até o cirurgião dentista. Ele pode consultar se o cirurgião dentista, que deve consultar se o cirurgião dentista é registrado, e se ele é especialista também. Ele pode entrar e procurar, porque ele não precisa ser especialista para fazer aquele determinado serviço. Só que, assim, ele não pode se intitular especialista, né? Como especialista. E se ele quiser, não, o profissional falou assim, não, eu quero especialista. Ele pode entrar no site do conselho e olhar se a pessoa é especialista ou não. Ah, interessante. Porque o que a gente nota muito, a carga horária é muito diferente. A do MEC... É 300 e pouco. Nossa, é muita diferença. É muita diferença, Então a gente tem diferença na prática, tem diferença em muitas questões, né? É muito diferente. O que para o MEC, acho que são 380 horas, não tenho certeza, já é especialista. E agora, nossas áreas, não. Para ser especialista, cada um é uma carga horária. E é muito diferente a carga horária nossa, né, que o CFO é para ser especialista, do que o MEC ele coloca. Então, acho assim, quando a gente... São coisas que o MEC tem que rever, né, Juliana? É uma briga constante, né? Precisa. Agora estamos na briga do EAD, mas tem outras brigas constantes com o MEC. Os conselhos, tanto o federal quanto os conselhos regionais, todos têm sites disponibilizando a consulta por profissional. Então, você pesquisa se esse profissional que você vai fazer o tratamento, ele é realmente dito no conselho, se ele tem a especialidade, ele às vezes está anunciando ou oferecendo um serviço, porque tem acontecido muito do profissional fazer um pequeno curso que melhora um pouco a sua qualificação, mas não o torna um especialista. E aí, nas redes sociais, ele faz divulgação, faz publicidade, dizendo que é um especialista naquele assunto, tendo em vista que ele fez um curso que não atende aos requisitos
de torná-lo um especialista nessa área do exercício profissional. Então, a gente, em toda oportunidade, tenta esclarecer para a população que antes de fazer qualquer procedimento ou antes de fazer qualquer tratamento, ela primeiro verifique se esse profissional que está oferecendo o serviço ou que está disponibilizando, se ele é, em primeiro lugar, registrado no conselho, né, porque infelizmente a gente ainda tem profissionais atuando de um outro estado, atuando em diferente do registro dele, né? Nós temos profissionais divulgando especialidades que ele não tem e até especialidades que não existem, né? Então, na verdade, e a fiscalização e consegue, mas o processo ético, a fiscalização ética, ela tem, por legislação própria, né, não uma legislação dos conselhos, por uma lei federal, o processo ético ele transcorre em sigilo, em segredo, né, como os processos que têm segredo de justiça, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que esse profissional não tem nenhum problema, mas ele tem uma série de denúncias, de processos em andamento e dependendo até de condenações em pequenos níveis, né, ou em níveis um pouco abaixo, porque as condenações podem ir de uma simples advertência até a cassação do exercício profissional, dependendo da gravidade do que ele estiver, da infração que ele estiver cometendo. Outra coisa que eu quero falar aqui também é que nós temos vários vizinhos, né? Muitas vezes alguns colegas questionam, né, que Mato Grosso do Sul não pode fazer isso e outros estados podem. Não existe isso. A nossa lei maior é o Conselho Federal. As resoluções nossas é Conselho Federal em relação à ética. A gente tem uma certa liberdade, mas não liberdade nessa parte, né? Os conselhos, a lei que rege, as resoluções são federais, né? O Conselho Federal. Nós não temos, meu estado aqui, nosso estado, a gente não pode mudar uma resolução que se sobrepõe ao federal. Então, deixar isso bem claro, que a gente tem muito questionamento aqui no estado em relação a isso, né? Então, assim, deixar bem claro que não é uma resolução nossa não poder fazer as coisas, é uma resolução federal, né, que todos têm que cumprir, o Brasil inteiro. E isso se enquadra tanto a especialidade de harmonização orofacial como as demais, como ortodontia, prótese e tal. Então as pessoas têm o leigo acaba não sabendo muito disso, né? Acaba deixando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que já chegou perguntas aqui. Por exemplo, hoje nós não temos homologado a especialidade de odontologia do sono, mas o dentista pode trabalhar com odontologia do sono, só que não existe essa especialidade ainda, existe na medicina, né? O doutor Juliano pode explicar isso um pouco, porque tem ouvinte aqui já perguntando, dentistas perguntando, nós podemos atuar na odontologia, por exemplo, eu trato de sono há mais de 10 anos, 15 anos, mas não existe uma especialidade homologada, assim como não existia harmonização, né? E hoje existe. Explica isso um pouco para as pessoas que estão me perguntando, doutor Juliano. Esse tema, há pouco tempo atrás, ele foi bastante discutido nas reuniões do Conselho Federal, com os conselhos regionais, nos grupos, né, nos nossos encontros de todos os presidentes de Conselho Regional, com o Conselho Federal, e essa pauta é uma pauta que ela está em ebulição na classe. E eu sempre faço questão de dizer que a ciência, ela não é estática. A ciência evolui todos os dias. E a odontologia é uma das áreas, que mais tem evoluído nos últimos anos em todo o mundo. Então, assim, nós temos visto avanços extremamente significativos na profissão, né? Mas isso acontecendo com muita segurança, com muito respaldo legal, com muito comprometimento dos profissionais. E aí, quando chegou essa demanda da odontologia do sono, a gente fez questão de dizer, no primeiro momento, que ela também não é uma especialidade médica.
ela é enquadrada como uma área de atuação permitida aos médicos. Então, como ainda um estágio inicial dessa atuação na odontologia, em que pese profissionais que já praticam, que já estudem, que já realizam esse atendimento há algum tempo, a gente precisa, como a gente disse já na regulamentação de outros atos, de mais evidência científica, de mais estudos, de mais publicações. Mas proibido não é. Proibido não é. O dentista pode sim atuar, ele não pode se intitular especialista, Isso. porque não é uma especialidade. Perfeito, perfeito. Olha, escutei que tem um barulhinho aqui. A gente está chegando no limite do tempo do programa, tá? Se deixar aqui, acho que a gente vai até, né, porque eu adorei mesmo de coração essa oportunidade de poder entrevistar o presidente do Conselho do Conselho Federal e a presidente do Conselho Regional. Foi um prazer enorme. Eu queria deixar o microfone aberto para vocês para fazer as considerações finais e já abrir o programa aqui para o que vocês precisarem, a gente poder fazer outra entrevista. Eu vou estar de portas abertas aqui, viu, Silvânia? Juliana, eu gostaria que você falasse, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu falo, que tem sempre lá no painel de todas as nossas reuniões, que a nossa odontologia é a melhor do mundo. Eu gostaria que você falasse, encerrasse com essa frase que nós temos lá, que é o que eu gosto de falar para todo mundo, mas eu gostaria que você falasse. Não interrompendo, mas já falando, não fazendo propaganda minha, mas olha só, por conta das redes sociais, tá vindo muito paciente de fora para tratar a parte do sono comigo. E aí, quando a gente vai tratar, a gente vê, por exemplo, quando a gente vai prescrever alguns suplementos, que só aqui no Brasil a gente tem uma liberdade. Já nos Estados Unidos não tem isso. E eu já tive casos do paciente sair dos Estados Unidos, vir para cá, passar uma semana e tratar. E o paciente não tinha tantas condições financeiras, não, mas veio para isso. E a gente começa a ver a odontologia lá fora, ela está muito mais atrasada que a do Brasil. O Brasil está muito à frente da odontologia. Eu tenho pacientes do Canadá, pacientes dos Estados Unidos, pacientes de Portugal, e eu fico besta como o Brasil está evoluído na odontologia. Desculpe interromper, Juliano, mas foi um desabafo, porque eu vejo hoje a odontologia do Brasil como uma das melhores do mundo. Não, então, Juliano, a gente acha isso também. A gente tem muitos colegas aqui que nós conversamos que tem muito paciente, né? Eu sei de você, Plástico, você não conversando, mas tem outros colegas também que têm conversado. E a gente tem, o Juliano não tem um projeto, já nós estamos, né, Juliano, um projeto desse de fazer turismo odontológico, né? Porque a gente tem muita gente vem para cá só para tratar de gente. Eu sei de muitos colegas. Aqui em Campo Grande, né? Imagino outros centros maiores, né? Como São Paulo, Rio, né? Então, você vê que aqui a gente já tem muitos pacientes vindo de fora. Aí, Juliano, eu gostaria que você encerrasse com aquela frase. Se você pode falar outras coisas, mas aquela frase que está sempre lá no programa, eu acho maravilhosa. Sim. Eu sou um entusiasta da odontologia, eu acredito muito na odontologia. Tudo que eu conquistei foi em decorrência da odontologia, então eu acredito muito na profissão. E então ela tem crescido a cada dia, ela tem melhorado a cada dia, ela tem evoluído a cada dia, graças ao comprometimento, à qualificação, à formação dos profissionais. Então, eu vou acelerar aqui, porque você já disse que o tempo está curto. Quando eu digo, eu sempre, desde o primeiro dia que eu entrei, eu sempre reforço que a nossa odontologia é uma das melhores do mundo, e agora, nos últimos tempos, nós temos adotado a frase que a odontologia brasileira é a maior e a melhor odontologia do mundo. E nós temos 2 projetos que nós estamos já em estágio assim de amadurecimento desses projetos, que é a internacionalização da odontologia, criar condições, criar mecanismos para os profissionais brasileiros atenderem ou desenvolver suas atividades em outros países, como aconteceu em Portugal há umas 2 ou 3 décadas atrás. Legal. Então, levar isso para todo mundo. E num outro sentido, criar uma condição
né, ou uma habilitação, ou uma especialidade, ou um pré-requisito. Esse nós não definimos ainda. Incentivar o turismo odontológico. Quando a gente fala hoje em implante capilar, uma referência mundial é a Turquia. Então, por que não os profissionais brasileiros se prepararem, né, estarem prontos para receber o turista que vem ao Brasil, curtir as suas férias, curtir as maravilhas que o Brasil tem, e num dia, ou em 2, ou em 3, ele fazer algum tipo de tratamento com um profissional que domine uma segunda ou uma terceira língua estrangeira, que tenha condições de receber esses pacientes e oferecer para ele o que há de melhor na odontologia mundial, que é a habilidade dos profissionais brasileiros. Então, nós estamos fortemente trabalhando para que isso seja possível em um futuro breve agora. A gente fazendo a divulgação nos países, participando de feiras do turismo e oferecendo o turismo da saúde bucal, o turismo da saúde odontológica no Brasil, como um complemento nas viagens que já acontecem aos milhares e que movimenta bilhões de dólares no Brasil com o turismo em outras áreas. Então, eu acredito que esse é mais um mercado de trabalho para o profissional brasileiro. Como você mesmo disse e deu seu testemunho aí, você recebe pacientes de outros países, né, mas sem nenhuma divulgação de que a odontologia brasileira é uma das melhores ou a melhor do mundo. Então é isso que a gente vai buscar fazer nos próximos períodos agora. Que bom. Olha, agradeço de coração tudo isso aqui que aconteceu hoje. Isso que você falou agora, Juliana, foi um presente para mim e para vários profissionais, né? Eu acho que o profissional que estiver assistindo ou que assistir depois, vai melhorar o seu inglês, hein? Que isso aí vai ser cobrado. Porque não adianta você querer atender pessoas de fora se você não poder saber falar um portunhol, um inglês, alguma coisa, né? Mas olha, Juliano, obrigado pela seu tempo aqui, dispor para a gente no programa. Obrigado, Silvano, por poder estar aqui presente. Eu estou muito contente com isso, acho que foi uma coisa muito bacana aqui hoje. E agradeço de coração. E você que está assistindo, curte, compartilha, siga as redes sociais do CRO Mato Grosso do Sul, do CFO essa parte Brasil. Que acontece, né? Isso, para saber o que acontece, que, por exemplo, eu garanto que a maioria dos dentistas aqui que estão assistindo o programa agora não sabia disso. Eu confesso, olha que eu sou inteirado com o conselho aqui, mas eu não sabia dessa do Juliano. Olha, parabéns, eu estou feliz da vida com isso. Eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem de levar a odontologia lá fora, esse jeito humanizado que a gente tem, esse jeito brasileiro, né, de poder, porque eu acredito muito nisso, a gente vê os tratamentos fora, e eu acho que isso foi um presente para vários dentistas aqui. Aquele que ainda fica meio assim, olha aí, olha que presente que você teve. Eu quero que os colegas acompanhem as redes sociais nossas, né, do CROMS, quanto do federal, para ver o avanço que a odontologia está tendo esses anos. Teve muitas mudanças, né? As pessoas ficam a par, não sabem o que está acontecendo, acham que o conselho, né, está estático. É só para punir, né? Então a pessoa tem que acompanhar os avanços que o Conselho Federal fez para o profissional. Né? Nós estamos ganhando muito, nós estamos caminhando muito e não está devagar, não. E a passos largos. A odontologia, nossa, avançou muito e o Conselho Federal tem avançado bastante em relação a isso. Então, eu quero aqui aproveitar para parabenizar o Juliano pelo, né, estar lá na frente, né, a presidência, porque a gente tem tido um avanço muito grande na odontologia. Parabéns, doutor Juliano, parabéns mesmo, parabéns, Silvânia. E eu acho que nós estamos muito bem representados, viu? Eu não ganho nada para estar fazendo isso, mas eu falo de coração. Meu coração sente isso, por isso eu falo, tá? Muito obrigado. Obrigado muito a todos obrigado. vocês. A gente tem trabalhado muito no Conselho Federal e em todos os conselhos regionais para mudar um pouco a imagem de um sistema cartorial. O conselho não é só cartorial para receber inscrição, fiscalizar. O Conselho Regional e Federal é muito mais do que isso. Ele é um parceiro do profissional, ele é um parceiro do bom profissional. Ele pune os maus profissionais, ele pune os profissionais que não
mantém a ética na profissão, mas ele tem a obrigação de prestigiar e de melhorar cada vez mais a cirurgianista e de todos os profissionais inscritos que atuam dentro da legalidade, que contribuem com a evolução da odontologia. Obrigado mesmo pelo espaço, estou à sua disposição quando precisar, Silvânia também, quando precisar de mim, só marcar que eu venho com o maior prazer. Falar de odontologia, para mim, não passa de tempo nenhum, fico aqui o dia inteiro, se for preciso. Muito obrigado. Obrigado a vocês dois de coração, e obrigado a você que assistiu até agora, e não esquece, curte, compartilha e leve essa ideia à frente. Muito obrigado e até semana que vem. Tadeu1Notícias.com, a notícia no seu celular.